Começar, então, a reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia. Hoje, quem vai apresentar é o Dr. Lúcio Roberto Requião Moura. Ele é graduado em medicina aqui na Universidade Federal da Bahia, em 2001. Fez residência em nefrologia, mestrado e doutorado aqui na Unifesp, terminou o doutorado em 2012. E ele é professor adjunto da disciplina de nefrologia da Unifesp, que fez concurso ano passado. Ele é vice-coordenador do Departamento de Transplante Renal da DTO e também ele é médico aqui do Hospital do Rim. Ele é uma das pessoas, jovem professor adjunto, e dentro do processo de sucessão do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, ele é uma pessoa muito importante nesse processo. Ele começou aqui no decorrer desse ano, está se dedicando bastante ao hospital e está entendendo toda a dinâmica do hospital para ser uma das pessoas que vai liderar o processo de sucessão da atividade assistencial, administrativa do hospital e atividade acadêmica também. Ele é um destaque muito grande. Ele tem um livro, um tratado de nefrologia de 2 volumes, que é o maior tratado de nefrologia que tem no Brasil, junto com 2 outros coautores. O Dr. Lúcio vai falar sobre doador vivo, avaliação clínica, estimativas e desfechos. E normalmente tem uma experiência muito grande também nesse assunto, a doutora Lúcia, que está agora na parte da administração como diretora técnica do hospital, aqui do Hospital do Rio. Então, Lúcio, muito obrigado aí. E contando com você para a história toda do Hospital do Rio. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, professor, pela introdução, pelo convite. Eu estive aqui nessa reunião no primeiro semestre do ano passado como convidado externo. E hoje eu tenho o prazer de voltar a apresentar hoje como membro da disciplina e parte do corpo do hospital. É um prazer enorme. Nós vamos abordar, então, alguns tópicos relacionados à avaliação de clínica de doador, com foco para o desfecho e predição de desfecho na avaliação clínica pré-transplante. Então, essa apresentação tem algumas premissas, eu separei pelo menos 3 que eu acho as mais importantes. O primeiro é que o risco relativo para determinados desfechos após a doação pode ser estatisticamente significante, e isso tem ganhado relativa relevância na última década, mas sempre em eventos de baixa frequência populacional. É desejável ter o conhecimento das melhores evidências que foram produzidas, bem como interpretá-las de forma crítica, além de que as melhores evidências disponíveis podem nos auxiliar para estimar, quantificar e minimizar os riscos de eventos adversos após a doação. Nós sempre focamos muito na avaliação clínica do doador, baseados em protocolos de solicitação de exames, e hoje o foco, principalmente depois dos resultados dos estudos da última década, o foco da nossa avaliação é a estimativa de desfecho adverso pós-doação para minimizá-los, ou pelo menos minimizá-los a níveis toleráveis. Então, eu tenho uma agenda aqui que eu separei para essa apresentação. Nós vamos abordar as complicações operatórias e os seus fatores de risco, mortalidade de longo prazo e os fatores de risco, perda de função renal a longo prazo, riscos e predição, foco na avaliação renal, implicações gestacionais e, para finalizar, colocando um pouquinho do contexto do que nos aconteceu esse ano, eu vou mostrar alguns dados do impacto da COVID na atividade transplantadora com doador vivo. Então, ao longo da apresentação, as melhores evidências disponíveis, eu vou deixar disponível para quem quiser um QR Code, que vocês podem pegar diretamente a evidência que eu estou citando, e se a gente pudesse começar a aula por um resumo daquilo que a gente tem de mais evidente hoje, é o resultado dessa meta-análise que foi publicada há 2 anos atrás, que agrupou dados de 52 estudos publicados desde a década de 60, que avaliou de forma compilada dados de mais de 118 mil doadores, comparados com 117 mil controles pareados, com diversas avaliações, especialmente focado na avaliação de risco relativo. E a conclusão que se chega é que, a despeito de a doação de rim estar associada a maiores riscos relativos para uma doença renal crônica e pré-eclâmpsia, que são os 2 eventos
que a gente tem o maior foco hoje em dia, os riscos absolutos são baixos, porque nós estamos falando de frequência baixa na população. A doação não aumenta o risco para outras doenças crônicas, tais como diabetes mellitus do tipo 2 ou desfechos psicossociais adversos, e também não aumenta o risco geral de mortalidade. Isso pode ser visto aqui claramente nesse gráfico. Esse é o compilado dos dados dessa meta-análise com mais de 118 mil doadores, onde não há um aumento do risco para mortalidade por todas as causas. Boa parte dos estudos mostra até um risco menor do que os controles pareados, não há um aumento do risco de desenvolvimento de hipertensão, há uma tendência ao aumento do risco de doença renal crônica, mas, de novo, eu repito, com baixa frequência populacional, número de eventos muito baixo, mas isso gera um aumento do risco relativo, e talvez aquele evento que ocorre, hoje a gente sabe que tem uma relação mais forte, sejam as complicações hipertensivas relacionadas à gestação. Então, as prioridades numa avaliação clínica de um candidato à doação, além da avaliação da saúde global do doador, e isso é feito pela maioria dos serviços através de protocolos bem estabelecidos, com exames bem estabelecidos para a solicitação ao longo de uma avaliação. Hoje o nosso foco tem sido a avaliação das estimativas de função renal, mensuração dos riscos de potenciais eventos adversos com a doação, de formas que a gente possa aplicar individualmente a mensuração desses riscos, ou seja, a gente mensura o risco do ponto de vista de programa, de grupo, e aplica a mensuração desses riscos em cada avaliação individualmente, com o objetivo de zerar, e se não for possível zerar, pelo menos minimizar a níveis aceitáveis quaisquer riscos identificados. Então, normalmente o que nós fazemos é selecionar quais são aqueles desfechos adversos mais preocupantes, traçar uma linha aceitável de frequência desses efeitos após a doação, sendo que, ao se fazer a avaliação pré-transplante, estima-se qual o risco de cada candidato individualmente. Quando um candidato ultrapassa a probabilidade de ter esse risco, essa chance desse desfecho, esse candidato deve ser recusado. Quando um candidato claramente tem um baixo risco, ele pode ser aceito. E aquilo que dá mais trabalho na avaliação pré-transplante é quando um candidato tem um risco que chega a ser próximo do limite aceitável pelo programa de transplante. E nesse momento a gente utiliza de todas as informações disponíveis para municiar o candidato, para que ele tome uma decisão de forma bastante tranquila, com conhecimento das informações, de forma livre e esclarecida. Então, os 4 principais pontos que a gente contabiliza são mortalidade cirúrgica e complicação cirúrgica, risco de doença renal crônica e mortalidade tardia. Começando pelo risco de curto prazo, avaliando o risco de mortalidade perioperatória, o que podemos concluir é que a mortalidade de nefrectomia em doador é muito baixa, ocorre uma mortalidade em cada 3 mil procedimentos com a incidência de 0,03%, o desejável é que isso aqui fosse 0. Quando a gente observa esses dados de um estudo americano, que talvez seja o maior estudo que tenha abordado esse desfecho, avaliando mais de 80 mil doadores, com uma população bem selecionada, que foi selecionada de um estudo epidemiológico de saúde americano, com indivíduos desse estudo que não tinham contraindicação caso fossem doadores, o que se vê é que a mortalidade de 3 meses, e aqui 3 meses após a doação, e 3 meses após a entrada no estudo, sendo que estes indivíduos não foram submetidos a nenhum procedimento cirúrgico, é que há uma diferença realmente que é estatística, ocorre 3,1 óbitos para cada 10 mil procedimentos aqui, enquanto o controle pareado é menos, mas, de novo, uma frequência em 10 mil pessoas muito baixa, e ao final de um ano não há diferença na mortalidade entre esses 2 grupos. Entretanto, como há eventos aqui que podem ser direto ou indiretamente relacionados ao ato cirúrgico, é desejável que a gente utilize uma estratificação de risco para saber quem são aqueles indivíduos que, antes de se submeterem a esse procedimento, têm um risco mais elevado, para que a gente possa dar especial atenção na avaliação pré-transplante. Quando a gente avalia essa estratificação de risco em dados americanos, especialmente quando a gente observa que a mortalidade de 3 meses,
o que a gente vê é que ela é mais frequente entre os homens, gerando um risco de 3 vezes. No caso dos americanos, mais frequente no afro-americano, e essa é uma questão muito evidente na população americana, que a gente não sabe se reproduz numa população miscigenada brasileira, mas o que os estudos têm mostrado com alguma frequência é a presença de hipertensão antes da doação, com um aumento importante do risco, apesar, de novo, repito, uma frequência populacional muito baixa. E o que nós sabemos é que a incidência de indivíduos hipertensos antes da doação é muito baixa. 1,8% nessa coorte americana, que em dados brasileiros, abaixo de 2,5%. Mas na hora de montar uma avaliação pré-transplante, visando redução de risco, de potencial risco de mortalidade cirúrgica, nós temos que dar, então, uma especial atenção se, por acaso, o candidato a doador tem uma hipertensão, mesmo que leve, aquela hipertensão que não contraindica a doação. Em relação às complicações cirúrgicas menores, esse é um outro estudo americano muito importante, com 97 centros americanos, quase 15 mil doadores, que traçou de forma muito clara a frequência das principais complicações que a gente pode atribuir direta ou indiretamente à cirurgia: 4,4% de complicações gastrointestinais, 3% de sangramento. Antigamente, a gente dizia que a principal complicação cirúrgica da doação era a telectasia, foi uma das menos frequentes, 2,5% de todas as complicações respiratórias, e as complicações direta ou indiretamente ligadas à anestesia ou à cirurgia, 2,4%. E quando se aplicou algum grau de gravidade a essas complicações, o que se viu foi que a minoria das complicações, 2,5%, tinha algum grau relevante de complicação, mostrando que é um procedimento bastante seguro, com baixo grau de complicação, e quando a complicação existe, ela é pouco grave. Esse risco de complicação cirúrgica, ele também pode ser estratificado de acordo com as características do receptor. Então, a gente vê que aqui o indivíduo mais jovem, ele tem um menor risco, mas o que é mais importante, de novo, o indivíduo hipertenso, quase 3 vezes um risco maior de ter uma complicação cirúrgica menor depois da doação. Então, quando a gente vai focar numa avaliação pré-transplante dos indivíduos com maior probabilidade de ter um evento adverso relacionado à cirurgia nos primeiros 3 meses, talvez essa seja a população que a gente tenha que ter mais cuidado. E alguns hipertensos, que são hipertensos leves, que têm o diagnóstico de hipertensão estágio 1, que tomam apenas uma medicação, não necessariamente estão contraindicados para doação. Mas talvez a gente tenha que ter uma atenção especial em relação à prevenção dos riscos cirúrgicos. Mesmo que esses riscos possam acontecer, o que se observa é que a incidência dessas complicações cirúrgicas são comparáveis a uma colestectomia e uma apendicectomia, que aqui estão mostrando as complicações cirúrgicas e aqui o tempo de permanência hospitalar, e é significativamente menor do que uma nefrectomia, por exemplo, por um carcinoma renal não metastático. E essas complicações, a tendência é que delas tem uma clara tendência de redução da sua incidência ao longo do tempo, bem como a diminuição da permanência hospitalar. Então, se eu pudesse resumir o que eu disse até aqui, que as complicações perioperatórias da nefrectomia para doação são pouco frequentes, são eventos raros, quando presente, apresentam baixa gravidade, e a estratificação de risco na avaliação clínica pré-transplante deve levar em consideração alguns fatores, especialmente idade e, sobretudo, a presença de hipertensão. Além das complicações relacionadas à cirurgia, a gente também precisa ter atenção especial para outras complicações de longo prazo, como mortalidade tardia e doença cardiovascular. E do mesmo jeito que para as complicações de curto prazo a gente consegue fazer estratificação de risco, é importante, além de observar o risco de cada indivíduo, calculando se esse risco ultrapassa aquele risco aceitável pelo programa, é que dentro da avaliação de cada indivíduo, esses riscos sejam estratificáveis em riscos atribuídos à doação, riscos relacionados às características de saúde na ausência da doação, aqui especialmente a avaliação de taxa de filtração glomerular e diagnóstico de hipertensão, e risco das características demográficas do indivíduo, especialmente idade. Na população americana, raça, a gente não sabe se isso se reproduz para a população brasileira. Então, por exemplo, quando se observa esse cenário aqui, onde se ultrapassa esse risco,
o risco aceitável, ele ultrapassa justamente por conta daqueles riscos que são atribuíveis à doação. Então, não há dúvida de que esse candidato aqui, ele está contraindicado para a doação. Quando observamos aqui um candidato B, em um cenário hipotético, ele é um candidato de baixo risco, pelas suas características pessoais, entretanto, os riscos atribuíveis à doação ultrapassam as características individuais, mas somados não ultrapassam aquele limite aceitável. Nesse indivíduo, a decisão precisa ser bastante cautelosa. E aqui não tem dúvida que seria o candidato à doação recomendável, porque mesmo se somando as suas características individuais, os riscos atribuíveis à doação são muito baixos. Então, tendo avaliado a probabilidade de risco de curto prazo, é importante a gente focar nos riscos de longo prazo. E a primeira questão é a mortalidade tardia. A pergunta seria, será que a doação em vida aumenta o risco de mortalidade por todas as causas, e especialmente por doença cardiovascular no longo prazo? Há um dado publicado por um estudo populacional norueguês, com um número relativamente pequeno de doadores, quando a gente compara com os dados americanos. Entretanto, todas as cirurgias feitas pelo mesmo serviço, com a coorte bastante controlada, a coorte de doadores bastante controlada, e o grupo pareado também retirado do inquérito de saúde populacional norueguês, com indivíduos que não tinham contraindicação para doação, e um tempo médio de 15 anos, onde se observou que, em 25 anos, houve uma tendência de haver uma incidência de mortalidade por todas as causas maior entre os doadores. Entretanto, quando a gente corta aqui em 15 anos, que foi o período médio de doação, a gente não observa essa diferença, e a partir daí o número sobre o risco de doadores vai diminuindo progressivamente, o que significa dizer que cada evento impacta de forma substancial na mortalidade. Mas esse estudo é interessante porque a gente, ao olhar para ele, também pode estratificar o risco. Ou seja, quais seriam as características que, sozinhas ou agrupadas, aumentam a probabilidade do doador ter um evento adverso de longo prazo. E, de novo, aqui, idade, os indivíduos mais idosos, sexo masculino, tabagismo, e quando a gente olha para a mortalidade cardiovascular, além dessas variáveis, eles observaram também uma tendência de aumento de risco de acordo com o nível de pressão arterial pré-doação e o índice de massa corporal. Então, essas variáveis precisam ser avaliadas na avaliação pré-transplante, também para a estimativa de risco de mortalidade de longo prazo. Entretanto, quando a gente volta os olhos para aquela coorte americana, que é a maior coorte já produzida para a avaliação de mortalidade, o que a gente vê é que em 12 anos, se a gente não pode afirmar que essa curva pontilhada são os doadores, se a gente não pode afirmar que a doação está relacionada, a curva pontilhada são os controles, desculpe, a curva cheia são os doadores. Se a gente não pode afirmar que a mortalidade entre os doadores ela é menor do que os controles pareados, que são indivíduos sadios, pelo menos a gente pode dizer que não é superior. Esse foi o estudo mais robusto, o resultado mais robusto já produzido, e nesse estudo, em 12 anos pelo menos, a incidência de óbito de longo prazo dos doadores foi menor do que numa população que era pareada para do ponto de vista de saúde com os não doadores. Ou seja, eram indivíduos da população americana que não encontravam contraindicação para a doação. E o quarto ponto que nós precisamos tentar predizer é o risco de doença renal crônica, especialmente porque na última década alguns dados foram mostrados que há um aumento no risco relativo do desenvolvimento de doença renal crônica, especialmente para doença renal crônica estágio 5, e isso é preocupante, apesar de novo, ser um aumento do risco relativo baseado em um risco absoluto muito baixo, ou seja, um número de eventos na população muito baixo. E isso se dá por um motivo muito simples. Com a retirada de metade da capacidade de filtração no rim, há uma esperada perda de filtração glomerular, mesmo que o rim remanescente
compense isso de alguma forma, como eu vou discutir um pouquinho mais à frente. Então, existem vários dados mostrando essa perda de filtração glomerular, e é uma perda de filtração glomerular fixa. Eu trouxe aqui pelo menos um dado que foi produzido pelo Bertan Kaczynski, que é um estudo muito interessante, que avaliou 200 doadores e pareou com 200 indivíduos que não foram à doação, e esse pareamento ocorreu antes da doação, e a única diferença que existe entre esses dois grupos é que os não doadores não foram submetidos a nenhum procedimento invasivo, enquanto os doadores tiveram procedimento invasivo para avaliação clínica e a própria nefrectomia. E que se observa aqui, no ponto de 6 meses, e aqui é função renal, taxa de filtração glomerular avaliada por clearance de Oexol, é de que há uma perda em torno de 30% da capacidade de filtração, e isso é mais ou menos fixo. Então, os doadores, bem como os controles pareados, partem aqui de 100, com 6 meses, os doadores têm em torno de 70 a 60 ml por minuto. Isso é o que a gente observa também em uma coorte que nós seguimos, em outro serviço, em torno de 400 doadores que efetivaram a doação entre 2002 e 2014 e foram acompanhados até 2018, e o que a gente vê, e aqui pós-nefrectomia, 2 dias após a nefrectomia, é que há apesar de ter uma redução de 50% da massa de filtração, da capacidade de filtração, há uma redução apenas de 30%, em torno de 30% da filtração glomerular. E isso ocorre pela conhecida hiperfiltração compensatória. E é interessante a gente voltar os olhos para essas forças biomecânicas que determinam a hiperfiltração compensatória, porque o conhecimento sobre essas forças biomecânicas tem modificado ao longo dos últimos anos, abrindo possibilidades, inclusive, para intervenções, intervenções terapêuticas. Então, o que a gente observa, e aqui essa seta marca uma nefrectomia para doação, é que, na verdade, há, de fato, um aumento da capacidade de filtração por cada nefro, o que compensa quando se tira metade da capacidade de filtração, não cai para 50% da taxa de filtração glomerular, cai apenas 30%, e se explica, então, esse ganho de 20% já 48 horas após a nefrectomia, e antes a gente tinha a impressão de que isso ocorria, quer dizer, a gente, extrapolando o conhecimento que se tinha do modelo de nefrectomia 5/6, descrito pelo Brenner na década de 80, era que isso se dava por aumento da pressão dentro do capilar glomerular. E o que a gente vê, na verdade, é que são outras 2 forças que agem aqui, outras 2 forças biomecânicas muito importantes. A primeira delas, e a mais relevante, é o aumento do fluxo plasmático renal. Esse é um estudo bastante elegante, com 21 doadores, onde o fluxo plasmático renal foi avaliado por clearance de paramento curado, e o que se vê é que em torno de 7 a 8 meses após a doação, há um aumento substancial do fluxo plasmático renal. Isso persiste até 6 anos de avaliação. E além desse aumento do fluxo plasmático renal, que justifica o aumento da taxa de filtração glomerular em cada nefro, a gente se observa um aumento do coeficiente de ultrafiltração por cada glomérulo, e aqui a medida do coeficiente de ultrafiltração feita através de um modelo matemático validado para humanos. Então, se a gente observar as forças que agem no glomérulo, precocemente o que ocorre não é exatamente um aumento da pressão do capilar intraglomerular mediado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona com vasoconstricção da arteríola aferente. O que ocorre é um aumento do fluxo plasmático renal mediado por outros mecanismos e um aumento da capacidade de ultrafiltração de cada glomérulo com aumento do coeficiente de ultrafiltração. Portanto, o que se observa aqui é o aumento compensatório da taxa de filtração glomerular, mas nesse momento muito precoce aqui, ainda com a pressão do capilar glomerular normal. E, na verdade, essas forças, apesar de serem mais benéficas do que o aumento da pressão dentro do capilar glomerular, elas são capazes de gerar lesão. Então, o que se observa é que o aumento do coeficiente de ultrafiltração leva a um estiramento, sobretudo da membrana basal glomerular, e isso faz com que o podócito tenha que se rearranjar para poder cobrir a membrana basal glomerular, para manter íntegra a barreira de ultrafiltração. E, além disso, o aumento da capacidade de filtração em cada nefro faz com que o volume de ultrafiltrado em cada um desses nefros se aumente,
E esse aumento do volume de ultrafiltrado gera uma potencial força biomecânica, que é conhecida hoje como estresse de tesoura, que pode fazer com que o podócito destaque da membrana basal glomerular, e talvez esse destacamento do podócito seja o marcador mais precoce daqueles pacientes que podem evoluir em longo prazo com perda de filtração glomerular. No momento seguinte, aí sim é que a compensação, o aumento da filtração glomerular em cada néfron se dá por aumento da pressão no capilar glomerular. Isso vai fazendo com que alguns néfrons sejam perdidos, sendo que os néfrons remanescentes vão aumentando ainda mais a sua capacidade de filtração para poder manter uma filtração glomerular estável, o que gera aumento da pressão no capilar glomerular. E aí sim, isso já se dá por uma vasoconstricção da arteríola eferente, via sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso gera, então, abre um espaço para a gente ter uma possibilidade de intervenção precoce, e isso precisa de pesquisas futuras, que é o eixo COX-2, PGE2 e EP2, através do qual há um aumento do fluxo plasmático renal. Porque hoje nós nos limitamos a controle da pressão no capilar glomerular através do bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entretanto, alguns raros doadores podem potencialmente evoluir para esta fase da fisiopatologia da lesão por hiperfluxo e, portanto, com potencial risco de desenvolver perda progressiva da função renal. E daí o evento adverso mais importante que deve ser controlado, que deve ser mensurado e deve ser avaliado o risco antes da doação, é o risco de doença renal crônica terminal. Quando a gente volta os olhos, mais uma vez, para aquele estudo norueguês, se observa que a frequência desse evento é maior entre os doadores do que na população geral. Então, aqui são 302 para cada milhão de pessoas anos, enquanto na população em geral, na Noruega, é 100. Né? Apesar de ser uma frequência muito baixa, 0,47, ou seja, 9 indivíduos em 1.900, o desejável é que isso aqui fosse 0. E com um tempo pós-doação bastante prolongado. Mas, mais uma vez, esse risco pode ser estratificado. Então, quais são as variáveis que estariam relacionadas com o aumento da probabilidade de perda de função renal? Idade, o gênero, sexo, pressão arterial, mais uma vez, mas o mais importante de todos, que tem sido visto em quase todos os estudos, é a função renal inicial. Então, é importante a gente voltar os olhos para a avaliação de função renal inicial. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Essa mesma tendência de um aumento significativo da incidência de doença renal crônica em estágio terminal tem sido visto também na população americana. Esse estudo foi um levantamento bastante robusto, de quase 100 mil doadores que efetivaram a doação entre 94 e 2011, e mais uma vez foram pareados de indivíduos do estudo epidemiológico de saúde, do inquérito de saúde americano, sendo que estes indivíduos não tinham qualquer contraindicação para doação, e eles eram pareados de acordo com sexo, idade, raça, índice de massa, tabagismo e nível de pressão sistólica. E o que se vê aqui é que, ao final de 15 anos, a incidência de doença renal crônica terminal foi de 30,8 para cada 10 mil doadores, enquanto nos não doadores foi em torno de 8 a 9 vezes menor. E nesse segundo gráfico, é interessante observar que quando se compara com toda a população em Yannis 3, ou seja, toda a população americana, na verdade, os doadores ficariam em um risco intermediário entre a população geral e indivíduos selecionados da população geral que eram completamente saudáveis e que não tinham nenhuma contraindicação para a doação. Então, de fato, existe uma tendência a se observar mais doença renal crônica terminal entre os doadores, sobretudo em acompanhamento de longo prazo, entretanto, mais uma vez, em baixo evento populacional. Um dos fatores que a gente precisa ter bastante atenção na avaliação pré-transplante é a idade da doação. Esse é um estudo super importante, estudo americano super importante, que levou em consideração dados de indivíduos incluídos em 7 grandes estudos populacionais, contabilizando em torno de 5 milhões de pessoas, para se avaliar o que se poderia ser capaz de predizer o risco de doença renal crônica terminal ao final de 15 anos. E esse modelo matemático foi aplicado em uma coorte de 52 mil doadores para poder se validar essa avaliação que foi retirada da população em geral para a população de doadores.
E o que a gente vê aqui nesse gráfico, esse gráfico está estratificado por raça e por gênero, é que a incidência projetada de doença renal crônica terminal ao final de 15 anos, ela é maior naqueles indivíduos quando a avaliação ocorre aos 60 anos de idade, isso é bastante interessante, mas quando se leva em consideração a expectativa de vida, o que a gente vê é que o grupo de risco está aqui, entre 20 e 30 anos. Então, na avaliação estratificada de risco para a doença renal crônica em estágio terminal, o programa de transplante tem que ter especial atenção entre esses indivíduos que têm entre 20 e 30 anos, porque quando você leva em consideração a quantidade de anos que ele tem para viver com um rim único, isso é extremamente relevante na determinação do risco de desenvolver doença renal crônica avançada tardiamente. Isso pode ser visto nesses cenários, que são cenários pareados, né? São comparados com o cenário padrão americano, inclui raça aqui, porque essa é uma questão bem importante para a definição de doença renal, de risco de doença renal crônica na população americana, quando se compara indivíduo com 20 anos, com 60, levando em consideração aqui a raça e levando em consideração que antes da doação, esse indivíduo de 20 anos tem uma taxa de filtração glomerular absolutamente normal, com níveis diferentes de taxa de filtração glomerular aqui para o indivíduo idoso, com ou sem albuminúria, com ou sem hipertensão, com ou sem tabagismo. Independente do cenário, o que se observa aqui é que o risco, ou seja, a incidência projetada em 15 anos, em qualquer um dos cenários, é significativamente maior entre os indivíduos mais jovens, justamente porque no cálculo do risco, nós temos que levar em consideração a expectativa de vida com um rim único. Então, este indivíduo aqui, após uma nefrectomia, vai viver mais 20 anos, esse indivíduo vai viver mais 65 anos. Isso é extremamente importante na definição de risco. Portanto, ao se definir esse risco aqui e ao avaliar o candidato, este fator idade, mas não só ele, outras variáveis, precisam ser contabilizadas. E a gente tem um modelo matemático hoje que foi construído a partir desse estudo populacional de 5 milhões de pessoas. Vocês podem encontrar esse modelo matemático aqui desse link, onde você estima, antes da nefrectomia, qual é o risco projetado em 15 anos do indivíduo desenvolver doença renal crônica em estágio terminal. Então, aqui tem um exemplo, eu botei mais ou menos as minhas características, e ao calcular esse risco, levando em consideração a minha expectativa de vida, se eu fosse um indivíduo americano, daria 0,48%. Então, no meu programa de transplante, eu preciso definir que risco eu aceitaria aqui. E se este indivíduo, na avaliação pré-transplante, ultrapassa esse risco, estaria contraindicada a doação. E certamente a gente não deve aceitar indivíduos que têm um risco maior do que 5%, idealmente a gente deveria aceitar aqueles indivíduos que têm um risco até 2%. Entretanto, como nós estamos avaliando a doença renal crônica em estágio terminal, apesar dos estudos mostrarem que há um aumento do risco relativo, eu tenho dito que isso é baseado em estudos bastante robustos, a evidência é bastante robusta, mas a frequência desse evento é bastante reduzida, nós temos que ter um pouquinho de cuidado para a gente não estar olhando só, de novo, a ponta do iceberg, igual como a gente fazia antes da classificação da doença renal crônica preconizada pelo CADOP no início da década passada. Por que isso? Porque quando a gente avalia a doença renal crônica em estágio terminal, nós estamos falando só de 0,2% de todos os pacientes que desenvolvem algum grau de doença renal crônica. Então, se nós aplicarmos o mesmo conceito de classificação de doença renal crônica que vem lá do CADOP para os doadores, o que a gente observa? Então, de novo, olhando para a coorte que nós seguimos lá no outro programa de transplante, quando a gente avalia a taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto, que seria um marcador de doença renal crônica estágio 3, o que a gente vê é que em torno de 20% dos nossos doadores tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60, apesar de que a frequência de doadores com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 é muito baixa, e não temos nenhum caso de doença renal crônica abaixo de 15 ou estágio 5.
Mas também a gente consegue predizer algumas variáveis que estão relacionadas com a probabilidade de ter uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml ao final de 5 anos. E nessa nossa coorte, nós observamos que uma medida de RBP urinária elevada antes da doação, mesmo que o indivíduo tenha uma taxa de filtração glomerular inicial normal e ausência de microalbuminúria, aumentou em 6 vezes a probabilidade dele chegar a esse desfecho ao final de 5 anos. Entretanto, mais importante, porque tem um intervalo de confiança muito mais estreito aqui, foi a taxa de filtração glomerular inicial com a relação inversa. Ou seja, quanto melhor a taxa de filtração glomerular inicial, menor a probabilidade de desenvolver esse evento aqui, que seria a taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto em 5 anos. Então, a avaliação inicial da função renal pré-doação, ela tem um papel central na predição de desfechos pós-nefrectomia. Se nós nos voltarmos para a recomendação do CADIGO de 2017, ele diz que a avaliação inicial deve ser estimada a partir da creatinina sérica, especialmente através do CKD-EPI, mas deve ser confirmada por uma medida que esteja disponível no serviço. E no Brasil, acho que universalmente o que a gente usa é o clearance de creatinina. Então, eu queria tecer alguns comentários sobre esses dois instrumentos de avaliação de função renal na avaliação clínica pré-doação. Primeiro, falando sobre as estimativas de taxa de filtração glomerular, que deve ser a forma de screening de avaliação de função renal entre os doadores. Então, esse é o resultado do estudo inaugural, que foi publicado em 2009. É um estudo bastante robusto, que agrupou dados de 10 estudos de pacientes que tinham alguma forma de avaliação de função renal, e daí criou-se um modelo matemático para predizer ou para estimar a taxa de filtração glomerular. Então, quando a gente vê aqui a diferença entre a filtração glomerular medida e estimada, o que se vê é que, ao longo de qualquer faixa de taxa de filtração glomerular, a gente tem uma diferença muito pequena, ou seja, é um instrumento que tem uma acurácia bastante elevada. Entretanto, essa acurácia é incerta fora dos Estados Unidos, Europa e Austrália, porque esses indivíduos que estão aqui ou eram americanos ou europeus ou australianos. E aí nós encontramos uma grande dificuldade para a classificação de raça, baseada em fenótipo de cor fora dessas populações, e no modelo matemático que prediz a taxa de filtração glomerular, o fator raça é extremamente relevante. Vejam aqui que se o indivíduo for categorizado como afro-americano, ele ganha 16% a mais no valor final da taxa de filtração glomerular. Então, você pode ter uma diferença para mais ou para menos de 16% na taxa de filtração glomerular se a raça for categorizada erroneamente. Nós temos pelo menos 2 importantes estudos brasileiros que mostram isso. Um deles foi publicado pela professora Giana, aqui da Unifesp, mas que avaliou esse perfil numa população idosa que não se reproduz na nossa população de doadores. Mais recentemente, o grupo da Universidade Federal Fluminense publicou esse dado com uma média de idade de 58 anos, 61% dos indivíduos classificados pelos pesquisadores como afro-brasileiros, e o que se viu quando se avaliou a eficácia, a acurácia do CKD-EPI em predizer a taxa de filtração glomerular medida, e aqui a taxa de filtração glomerular medida foi medida pelo clearance EPA, os pontos que estão fora desse triângulo azul são onde há perda de acurácia superior a 30%. E o que se vê aqui é a performance quando não se faz o ajuste para raça e quando se faz o ajuste para raça. Se vê claramente aqui que você tem mais perda de acurácia quando você conclui o fator raça. Então, disso a gente pode concluir que para esta população, tudo bem que é uma população que tem um pouco mais de idade do que a média dos nossos doadores, a correção do fator raça para o CKD-EPI está relacionada à perda de acurácia. Tendo feito esse screening de função renal para o CKD-EPI, é recomendado que você tenha uma medida da função renal, porque a gente usa no Brasil universalmente, infelizmente, é o clearance de creatinina, que talvez deles todos é o que tenha os maiores problemas, a medida de clearance de creatinina através da urina de 24 horas. Então, alguns cuidados a gente precisa ter. Primeiro é que ela deve ser corrigida para a superfície corpórea. Então, ela deve ser normalizada para uma superfície corpórea padrão de 1,73 metros quadrados. A maioria dos laboratórios hoje já solta o laudo com essa normalização.
E precisa ser feita uma avaliação da adequação de coleta, porque às vezes o indivíduo, isso é feito em 24 horas, às vezes o indivíduo entrega a urina de 20 horas, ou às vezes entrega de 28 horas. Normalmente a gente faz isso analisando se a massa de creatinina entregada está de acordo com os dados antropométricos. Classicamente, a gente utilizava um modelo matemático que corrigia essa massa de creatinina para duas variáveis, sexo e peso, com valores de referências aqui para homens e mulheres, mas talvez essa não seja uma avaliação de adequação suficiente. Por que isso? Porque a massa de creatinina, ela varia também com a idade, claramente, e esses são dados vindo do estudo CKDEP também, que incluiu aqueles indivíduos que tinham uma medida de urina de 24 horas. Então, a massa de creatinina varia com a idade, não só com o peso e com o sexo, e varia com o peso, né, que a outra fórmula já leva em consideração, e o que se observou também nesse estudo é que varia com a raça. Então, a partir do CKDEP, foi criado um novo modelo matemático para se avaliar a adequação de coleta de urina de 24 horas, que leva em consideração não só peso e gênero, mas principalmente idade, que tem um peso super importante aqui, e no caso dos americanos, a raça porque os indivíduos afrodescendentes têm uma maior excreção de creatinina. Quando a gente aplica esse modelo matemático na nossa coorte para avaliar a adequação de coleta, o que a gente vê aqui é que 1/3 dos indivíduos entregam mais urina do que deveria. O que significa dizer que a gente está calculando o clearance de creatinina levando em consideração 24 horas, ou seja, 1.440 minutos. Isso fica no denominador, é um valor fixo, mas o que a gente põe no numerador, que é a massa de creatinina, ele entregou de 28 horas, ou de 26 horas, ou até de 30 horas. Então, isso aqui vai dar um clearance de creatinina maior do que o que o indivíduo realmente tem. Só para vocês terem uma ideia, uma avaliação de uma doadora mulher de 56 anos, não negra, com peso de 80 quilos e uma superfície corpórea de 1,87, com a creatinina sérica de 1,06, ela me traz uma urina de 24 horas com 2.400 ml, aí a gente só olhando e fala, nossa, a coleta foi bastante adequada, bastante volume de urina, né? E essa massa de creatinina, 58,8, que dá 17 miligramas por quilo. Daí, quando a gente vai fazer as avaliações de função renal, a gente tem um clearance de creatinina normalizado para 1,73 de 86, mais um CKDEP de 59, com uma diferença bastante expressiva. Qual é a verdadeira função renal desse paciente, né? Quando a gente avalia a massa de creatinina, ou seja, a adequação, corrigindo apenas para o gênero e para o peso, está adequado, 17 miligramas por quilo para uma mulher deveria estar entre 15 e 20. Entretanto, quando a gente leva em consideração a variável idade e a variável raça, o que a gente vê é que deveria ser alguma coisa entre 909 e 1.363, esse é o limite superior, e ela entregou 1.400, ou seja, ela entregou mais urina do que deveria, é uma coleta inadequada. Para finalizar, as complicações que são importantes e que a gente pode predizer através de estratificação de risco na avaliação pré-transplante são as complicações gestacionais. E talvez de todas as que eu falei aqui, essa seja aquela que hoje a gente tem mais certeza de que existe uma relação mais robusta entre a doação e o risco de desenvolver complicação gestacional, especialmente as complicações relacionadas à hipertensão relacionada à gestação, ou à doença hipertensiva específica da gestação. Então, aqui está o resumo de 3 importantes estudos, sendo o mais importante deles esse estudo que agregou dados de 5 centros canadenses, mostrando que realmente é uma frequência maior do que o que se vê na população de mulheres não doadoras. Então, quando se pareia mulheres doadoras para mulheres não doadoras, e esse é o estudo canadense, o que se vê aqui é que há um aumento do risco de mais de 2 vezes do desenvolvimento de hipertensão ou pré-eclâmpsia, que é o espectro mais grave da hipertensão específica da gestação. Entretanto, esse risco também pode ser estratificado, e isso é importante na avaliação pré-transplante. Quais são as características que fazem com que se aumentem o risco de você ter uma complicação relacionada à hipertensão específica da gestação? A idade da gestação acima de 32 anos, foi o que foi visto nesse estudo. Quando essa doadora não tinha uma história de gestação antes da doação, ou seja, as mulíparas, e quando a doação se deu 2 anos após
a nefrectomia. Então, na avaliação pré-transplante, a gente deve ter especial atenção e cuidado com as mulheres jovens, principalmente abaixo de 30 anos, que nunca engravidaram. E certamente essas mulheres precisam ser esclarecidas sobre o risco de desenvolver este evento. Então, podemos concluir que a doação não está associada ao aumento do risco de mortalidade de longo prazo, há um risco relativo de doença renal crônica, e esse risco pode e deve ser mensurado na avaliação pré-transplante. Doadores muito jovens devem ser avaliados com bastante cautela e, de preferência, evitados, considerando especialmente a expectativa de vida com rim único. Especial atenção tem de ser dada à avaliação de função renal pré-doação, que é a principal variável relacionada com riscos pós-doação, e a doação está relacionada com aumento no risco de complicações gestacionais. Apenas para finalizar, eu vou trazer alguns dados sobre o impacto da Covid-19 na transplantação com doador vivo. No dia 11 de março de 2020, a Sociedade Americana de Transplante publicou umas recomendações, e entre elas estava a recomendação de suspender temporariamente procedimentos seletivos, como é o caso da maioria absoluta dos transplantes renais com doador vivo, e assim se procedeu em praticamente todo mundo, praticamente todos os programas de transplante interromperam temporariamente o transplante com doador vivo. Isso foi mensurado recentemente no estudo que está para ser publicado, que foi coordenado pela Universidade de São Luís, que contou com a nossa colaboração, da Tainá, da Universidade Federal do Ceará, e do Gustavo, lá de Juiz de Fora. Então, foi avaliado o comportamento de diversos centros espalhados no mundo inteiro, centros americanos, brasileiros, em outros países, e o que a gente observou claramente foi que a maioria dos centros, principalmente na Europa e aqui na América Latina, isso reflete muito os centros brasileiros, parou completamente a atividade transplantadora do doador vivo. Isso também ocorreu aqui no Hospital do Rim. Esse é um dado que me foi cedido pela doutora Marina, que mostrou que no auge da pandemia aqui, onde houve um aumento substancial do número de casos, tanto na cidade de São Paulo quanto no próprio hospital, as barras aqui em roxo seriam o número de transplantes com doador vivo. O que se viu foi que o hospital manteve a sua atividade transplantadora basicamente, exclusivamente com doador falecido. E depois, quando houve um controle melhor da pandemia, voltou-se a fazer doador vivo, mas com um número muito menor e casos extremamente selecionados, tomando toda a precaução para se não aumentar o risco do doador vivo se contaminar pela Covid-19. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que, a despeito de a doação de rim estar associada a maiores riscos relativos para doença renal crônica avançada e pré-eclâmpsia, os riscos absolutos são baixos. A doação não aumenta o risco geral de mortalidade, e todos esses riscos podem e devem ser mensurados e individualizados para tomada de decisões na avaliação clínica pré-transplante. Obrigado pela atenção de todos. Bom, obrigado, doutor Lúcio. Agora a gente vai para as perguntas. Vou começar com a plateia, vamos ver se já tem alguma pergunta no chat, mas fique à vontade de abrir o áudio, abrir a câmera para fazer as perguntas. Posso começar? Pode. Bom dia a todos, parabéns, Lúcio, aí pela apresentação, foi brilhante. Tenho duas perguntas para você. Teve algum estudo que comparou o desfecho de doadores que foram descartados para doação porque eles apresentavam alguma alteração no exame físico ou no exame laboratorial, que comparasse se a mortalidade desses pacientes foi superior, inferior ou igual a esses doadores que foram aceitos, para serem doadores? E uma segunda pergunta, você vislumbra o uso das glifosinas como uma alternativa para a preservação do clearance nesses pacientes, porque deve ser do seu conhecimento, o estudo, o DAPA-CKD, mostrando o uso mais amplo dessas medicações em populações não diabéticas. Será que seria interessante a gente estudar isso em doadores no intuito de preservar um clearance e garantir para esses pacientes uma função renal melhor a longo prazo? Obrigado pelas perguntas, Érica. Eu vou começar pela última. Eu creio que sim. Apesar de que a
a gente sabe que, do ponto de vista fisiopatológico, o foco mais importante dessa classe de medicações continua sendo o pós-glomérulo, né, a hemodinâmica do pós-glomérulo, apesar de poder ter efeito também no pré-glomérulo, né. E se a gente precisa de uma intervenção mais precoce, antes de ter aumento da pressão do capilar glomerular, a gente precisaria ter uma intervenção no fluxo plasmático renal, no controle do fluxo plasmático renal. Mas eu acredito que essa é uma intervenção que deva ser explorada e deva ser estudada para preservação de função renal em todos os contextos de lesão renal por hiperfluxo, não apenas no contexto da nefrectomia para doação. Em relação à primeira pergunta, existem dados, que são estudos de qualidade um pouco menor do que esses que são de pareamento mais robusto, né? Entretanto, o que se observa desses dados, e esses são estudos de populações pequenas, especialmente de alguns países europeus, né? Especialmente os países nórdicos, onde se observa que esses desfechos são menos frequentes entre os doadores do que aqueles não doadores que tinham alguma contraindicação para doação. Então, esses estudos foram publicados especialmente no início da década passada, né, nos primeiros 10 anos dos anos 2000, e foram bastante criticados, justamente pelo pareamento não ser muito adequado. E, a partir daí, passou-se a criar evidências com pareamento de indivíduos que não tinham qualquer contraindicação para doação. Quando a gente observa os desfechos, esses desfechos de doadores, em comparação com a população em geral, eles são menores, tanto óbito tardio, inclusive óbito por doença cardiovascular, quanto doença renal crônica em estágio avançado. Então, talvez a grande dificuldade da gente avaliar desfecho de longo prazo em doador é justamente como fazer o pareamento em esses grandes estudos populacionais. Talvez a melhor forma seja um pareamento um pouco mais estrito, levando em consideração indivíduos sem qualquer contraindicação para doação. Acho que eu respondi a tua pergunta, né? As duas. Aqui no chat, a doutora Elad pergunta quais seriam, naqueles doadores com risco aceitável, quais seriam os objetivos do segmento desses pacientes após a doação? Quais seriam os objetivos, né? Então, Elad, essa é uma pergunta super importante, porque mesmo que esse risco relativo, especialmente falando de doença renal crônica terminal, e hipertensão relacionada à gestação, eles estão aí, é lógico que os doadores, eles têm o risco de desenvolver, no longo prazo, fatores que estão relacionados com perda de função renal, como principalmente hipertensão e diabetes. Esse desenvolvimento de hipertensão e diabetes não estão relacionados com a doação, mas estão relacionados com outras questões que são individuais ou de natureza hereditária, ou porque ganhou peso depois da doação. Então, seria fundamental o acompanhamento dos doadores periodicamente para a identificação precoce desses fatores, especialmente hipertensão, diabetes e sobrepeso, e eventualmente intervenções precoces. E certamente, de uma forma assim, hipotética, isso diminuiria a probabilidade do desenvolvimento de perda de função renal. Então, quando a gente observa, e esses dados eu tenho lá da nossa coorte, quando a gente compara a frequência de desenvolvimento de hipertensão, diabetes, sobrepeso e incidência de tabagismo depois da doação, e a gente compara pela mesma faixa etária da doação, dos dados do inquérito por telefone brasileiro, que é o Vigitel, o que a gente vê é que na faixa etária da doação, o aparecimento de hipertensão e diabetes não é maior entre os doadores do que na população avaliada pelo Vigitel, que é um estudo bastante robusto, que tem um N muito grande. Entretanto, qual que é o grande problema do acompanhamento desses indivíduos? É a aderência às consultas. Então, a gente tem até um levantamento que nós publicamos no ano passado, que até a publicação da portaria 2600, que foi publicada no final de 2009, quando a gente tinha o serviço, né, o ambulatório de doador pós-doação era disponível, mas não havia a obrigatoriedade de gerar relatórios para o gestor público. O que a gente via é que em torno de 30% a 35% só dos doadores passavam em consultas regulares. Isso mesmo a gente enviando o pedido do exame para o receptor e a agenda disponível. A partir do final de 2009, a partir de 2010, nós passamos a gerenciar o retorno desses doadores.
Ou seja, uma pessoa, uma enfermeira, que é a Paula Micalho, fazia a gestão disso, verificava se a última consulta tinha passado de 1 ano, porque nós preconizamos um retorno anual, e quando passava de 1 ano, o doador recebia uma ligação telefônica e era transferido para o call center para marcar a consulta. E o que a gente viu foi que a gente conseguiu aumentar a aderência às consultas regulares, quando a gente mensura até 3 anos, retorno até 3 anos, para 75%, mas quando a gente olha o dado inverso, mesmo recebendo uma ligação e uma cobrança, 1/4 dos doadores, que é 25%, nunca aparece no serviço após a alta cirúrgica. Então, talvez o esforço maior aí seja da gente identificar precocemente esses fatores relacionados à perda de função renal, seja fazer com que o doador passe em avaliação clínica frequente. Aproveitando o comentário que você falou sobre o ganho de peso, a doutora Elide complementa se há dados sobre risco de obesidade desenvolvida após a doação. Não tem esse risco claramente estabelecido, nem para obesidade, nem para diabetes, e a gente tem um dado indireto, que é esse que eu falei, que é a comparação com os dados do Vigitel. Em 5 anos, a frequência, pelo menos, não foi diferente. A Clotilde Garcia, ela pergunta sobre o risco de um doador ser prematuro ou baixo peso ao nascer, se não seria risco para a doação. Bom dia, doutora Clotilde, essa é uma excelente pergunta. Essa relação entre peso ao nascer, prematuridade ao nascer e risco de doença renal crônica foi uma tese que foi defendida pelo Dr. Brenner, e ele viu essa relação muito clara na população em geral, quando ele estudou uma coorte de indivíduos que tinham baixo peso ao nascer em comparação com aqueles que tinham um peso normal, viu que indivíduos com baixo peso ao nascer tinham maior risco de desenvolver doença renal crônica, e isso tem a ver com o número de néfros, ou seja, você não tem ainda o número de néfros estabelecido, e por isso esse indivíduo teria uma massa de néfro menor do que aquele indivíduo com o peso normal ao nascimento. Nós temos pouquíssimos dados sobre doadores em relação a isso, eu acho que esse é um campo que precisa ser explorado. Nós tentamos fazer essa correlação, entretanto, nós esbarramos na ausência da informação. Os brasileiros, infelizmente, não têm o registro do peso ao nascer muito claro. Então, eu não consigo responder isso sobre nossa população, mas esse é um campo que precisa ser, com certeza, investigado. Aliás, essa era uma pergunta que nós deveríamos fazer na avaliação pré-transplante. O difícil vai ser ter a resposta. Eu mesmo não faço ideia de que peso eu nasci. Não sei se isso tem na certidão de nascimento. Se tiver, não sei o quanto que isso é confiável. Temos várias perguntas chegando aqui no chat. Enquanto isso, vou passar aqui para o Dr. Wilson, que ele tem uma questão também. Só para comentar, assim, eu acho que 1 a cada 3.000 seja uma incidência baixa, na verdade, de complicação, quando você está trabalhando com um paciente que não tem absolutamente nada, né? Eu só daria meus índices só para os meus filhos, e olha lá, né? Não daria para absolutamente mais ninguém. E assim, a minha tese de doutorado foi em doação também, e assim, os trabalhos falaram é que muito provavelmente são subnotificadas, né, essas complicações. Aqui no Brasil a gente sabe, por exemplo, a gente escuta de algum lugar que morreu no doador, e isso nunca é notificado em lugar nenhum. Eu achava que isso acontecia aqui, mas acontece fora também. Então, provavelmente, essa incidência aí é um pouco maior. Principalmente em relação a sangramento. Então, por exemplo, no Brasil, o pessoal que faz o laparoscópio, eles usam um clipe para ligar até, chama Hemolock, que é um clipezinho de plástico que trava. Esse clipe é proibido pelo FDA para fazer nefrectomia de doador. Nos Estados Unidos, eles usam um stapler, só que o stapler é caro demais. Né? Então, fica inviabilizado de fazer isso aqui. Então, o pessoal que faz o laparoscópio aqui usa o Hemolock, mesmo tendo uma chance maior disso soltar. Então, a gente sabe que tem uma gripe, né, a gente escuta umas histórias trágicas e que sempre sofre com risco de ajudando. Então, provavelmente, essa incidência é maior. Não existe risco zero quando a gente está falando de procedimento cirúrgico, né? Mesmo quando você faz a avaliação de procedimento cirúrgico, e essa corte americana que
eu mostrei, ela tem um baixo risco de viés de seleção por conta do sistema de notificação que eles selecionaram a população. Então, quando se compara com outras cirurgias em indivíduos previamente sadios também, especialmente a apendicectomia, o que se vê é que as complicações em termos de frequência são semelhantes. Então, se o indivíduo parte para a decisão consentida, né, livre e esclarecida, de fazer a doação para um filho, para um irmão, para um esposo, para uma esposa, ele sabe que não existe risco zero. Vai ser submetido a uma anestesia geral, vai ter cirurgia. O que a gente tem que informar para ele, para que ele possa tomar a decisão de forma livre e esclarecida, é que o quanto que é comparável a outros procedimentos. Eu acho interessante essa colocação de eu só doaria para o meu filho, porque boa parte dos candidatos a doadores também só falam isso. E boa parte dos pais, quando estão sendo avaliados para serem receptores, boa parte deles falam, não quero vir do meu filho. Pois é. Agora, veja, existem outras questões que estão relacionadas com a doação que precisam ser mensuradas. E eu lembro claramente, há 3 anos atrás, quando o Andrew Levy esteve aqui no Brasil, a nosso convite, para o congresso que eu organizei, o Congresso Paulista que eu organizei, e o Andrew é a pessoa que mais estuda avaliação de função renal na nefrologia e quem coordenou os estudos do CKDR. E o Andrew contou a história, eu posso falar isso porque ele contou tanto aqui no Hospital do Rim, uma visita que ele fez aqui, quanto no congresso, ele contou uma história pessoal dele muito interessante, porque ele foi doador para a esposa. Então, ele não doou só para o filho. E ele conta o quanto que a doação, e ele doou depois de 60 anos de idade, o quanto que a doação mudou a vida dele, inclusive com a possibilidade dele estar aqui no Brasil com a esposa. Então, tem outros fatores relacionados que precisam ser colocados na balança. Em relação à técnica cirúrgica, o nosso grupo lá, bem como o grupo aqui, não tem experiência com videolaparoscopia, assim, de 14, 16 anos que eu estou lá, nós fizemos 2 únicas nefrectomias para doação por videolaparoscopia, mas os estudos têm mostrado isso, uma tendência de aumento de complicações quando se começou a videolaparoscopia, mas depois isso foi corrigido, e agora, mais recentemente, essa mesma tendência com a cirurgia robótica, mas isso também deve se corrigir com a curva de aprendizado. Mas o que eu acho que é mais importante, Wilson, é você municiar o doador de todas essas informações para que, mesmo havendo um risco mensurável, ele consiga tomar a decisão de forma livre e esclarecida. Né? Vamos voltar aqui para o chat. O Anderson Souza, do Rio de Janeiro, tem 2 perguntas. A primeira é se o receptor tem GESP como doença de base. Usa-se doador vivo? E se na seleção se escolhe o mais compatível ou o menos compatível? Um abraço, Edson. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque a gente ainda não tem um marcador de quem são aqueles indivíduos receptores com GESP que vão ter recorrência depois do transplante, né? Mas tem pelo menos um dado onde a recorrência ocorre 80% das vezes, se houve uma recorrência no transplante prévio. Então, o que eu poderia te dizer é que se o candidato for um candidato a um retransplante, tendo perdido o primeiro transplante por recorrência de GESP, na minha opinião, o doador vivo estaria completamente contraindicado. Agora, no primeiro transplante, eu acho que a gente vai precisar de um marcador clínico um pouquinho melhor do que os que a gente tem hoje de predição de risco de recorrência. E lembrar que a primeira recorrência ela pode ser tratável, né? Então, mas se realmente é um candidato a um retransplante, sendo que o primeiro enxerto foi pedido por recorrência, daí, na minha opinião pessoal, eu acho que estaria contraindicada a doação com doador vivo. Certo. A Bartira Rosa pergunta se existe algum modelo de atendimento no ambulatório pós-transplante, considerando o risco. Bartira, assim, a avaliação periódica ela é preconizada pela nossa legislação, a portaria 2600, quando a portaria diz que a cada 3 anos, para a liberação do transplante ser renovada pelo Ministério, o programa tem que apresentar os relatórios de atendimento de doador vivo. Então, você tem que disponibilizar o serviço. O problema é que a aderência a essas consultas é muito baixa. Ou eu acho que seja razoável que esses indivíduos passem
periodicamente, no período aí, a cada 1 ou 3 anos, a depender da característica do indivíduo, para ter pelo menos mensuração de peso, mensuração de pressão, mensuração de glicemia e avaliação de função renal. Certo. O Davi Retória, preceptor dos nossos residentes aqui, ele está perguntando se há perspectivas no uso de testes para estimar a reserva funcional renal pré-doação. Como que é a mensuração da taxa de filtração glomerular pós-sobrecarga proteica? Davi, nós temos uma proposta de projeto para avaliar isso, você está convidado para participar, mas ainda não temos. Esse seria o ideal, a gente ter um marcador de reserva de função renal. Eu fico um pouco entusiasmado com esse dado que eu tenho da RPP, mas toda vez que a gente vai testar a RPP em estudo prospectivo, ela não consegue predizer nada. Então, é possível que tenha algum marcador de reserva renal, mas que marcador, talvez seja de plasma renal, não sei. Mas a gente tem um projeto para, assim que terminar a Covid, colocar em desenvolvimento, está convidado para participar. Obrigado, professor. Tem uma pergunta. Você falou aí que é o receptor pediátrico. E é uma das grandes coisas dos Estados Unidos, é o doador para pediátrico. E segundo os dados seus, mostram que ele está na faixa etária de 30 anos. Como lidar com isso que tem na literatura? É uma pergunta difícil de responder. Eu não conheço nenhum dado que tenha avaliado especificamente coortes de doadores em vida que tenham doado para a população pediátrica, mas de fato você tem razão. Vai ser um grupo de indivíduos mais jovens na doação, e eu estou imaginando aqui que devam ser pai ou mãe. É aquela questão de mensuração de risco. Assim. Aqui no Brasil, a gente tem pelo menos a questão do transplante com doador pediátrico, de receptor pediátrico, desculpe, ele ser priorizado para os doadores falecidos com menos de 18 anos. Então, a gente não tem um número tão grande assim de doadores vivos para criança, na maioria dos centros, né? Mas eu não conheço nenhuma informação. Mas eu acho que o conceito aqui vale o mesmo. A gente precisa ter cuidado, sobretudo nessa faixa etária entre os 20 e os 30 anos de idade, mas isso pode ser estendido até os 40 anos de idade por conta da expectativa de vida com rim único. E aí é a questão de se assumir o risco. Se é um pai ou uma mãe, talvez seja um risco, não só, eu não sou pai ainda, mas não só aceitável, mas como mandatório, assim, você assumir esse risco para você dar uma melhor qualidade de vida e uma maior expectativa de vida ao seu filho. Mas eu não conheço dados especificamente publicados dessa população. Só para complementar, no Brasil tem diminuído, né? Mas isso é um ponto de bastante discussão hoje nos Estados Unidos. Porque, pelo sistema de alocação e pontuação, a maior parte das crianças acaba transplantando com um indivíduo falecido. O tempo de espera muito curto hoje em dia. E isso está criando discussões dentro do programa da alocação, porque o número de transplantes com doador vivo, seja o pai ou a mãe, vem caindo drasticamente nos Estados Unidos da população pediátrica, porque eles sabem que vão acabar transplantando com um doador falecido. Aqui, nós fazemos eventualmente um transplante, ou 2 por ano, uma média de 50 a 60 transplantes pediátricos com o doador vivo só. Por conta do que o Lúcio acabou de falar, o doador abaixo de 18 anos é alocado diretamente para a população pediátrica. Isso está começando a se discutir se as crianças não estão realmente tendo um privilégio maior do que, principalmente, os adultos jovens, né? Que competem com o espectro todo de idade até a idade máxima do transplante. Então, essa informação talvez a gente vá cada vez menos ter dados suficientes para olhar a longo prazo.
Certo, dando sequência aqui às perguntas, o Dr. Edson faz mais uma pergunta em relação ao doador vivo com litíase renal única. No caso de haver liberação após o estudo metabólico, é feita alguma intervenção para retirar esse cálculo? Sobre a avaliação de doador com litíase, assim, as condutas variam de centro para centro, né? E existe até uma recomendação que está mais ou menos preconizada no CADIGO de 2017, mas eu acho que a maioria dos centros tem, pelo menos aqui no Brasil, tem mais ou menos a mesma conduta. Litíase complicada está contraindicado, né, e a gente considera litíase complicada litíase de repetição associada à infecção urinária ou com necessidade de procedimento invasivo antes da avaliação. No caso de diagnósticos de litíase incidentais, que tem ocorrido mais com o uso da angiotomografia, né, a gente usa hoje em dia a angiotomografia para avaliação dos vasos, da veia artéria e a via urinária, se passou a identificar tem mais diagnóstico incidental de litíase em candidatos a doadores. Então, assim, a minha opinião pessoal, e aí isso varia de serviço para serviço, é que só deveria se aceitar se fosse litíase unilateral, com estudo metabólico completo normal, né, litíase não complicada, unilateral, com estudo metabólico normal, removendo-se o rim com a litíase. Como são normalmente litíases pequenas, de diagnóstico incidental, não se tem preconizado nenhum tipo de procedimento. Normalmente são cálculos 0,3, 0,2, 0,3 centímetros. Mas isso tem variado de centro para centro. Aqui na sequência, o Dr. Luiz Juliano pergunta se tem alguma avaliação do sistema imune do doador. A avaliação do sistema imune, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas a avaliação imune, na verdade, é feita através das compatibilidades do sistema sanguíneo, a compatibilidade ABO. Então, o doador precisa ser ABO compatível com o receptor. E o importante da avaliação imune é no receptor, que preferencialmente ele não deve ter anticorpos dirigidos contra o sistema HLA do doador. Então, as únicas avaliações imunes, se a gente pode falar imune, que a gente faz no doador, é a tipagem ABO e a tipagem do sistema HLA, que é uma avaliação imunogenética. Mas isso para predizer que não haja anticorpos contra o doador na circulação do receptor. Eu acho que é isso a pergunta, né? Imagino que seja essa. Luiz Medina pergunta se existe um acompanhamento psicológico para os doadores, tanto pré como pós-transplante. Olha, isso também varia de centro para centro, né? Eu acho razoável que doador e receptor tenha uma avaliação psicológica pré-transplante, de preferência em momentos separados, né, em dias diferentes, porque às vezes o doador pode não falar para o médico, para a equipe médica, alguns dos seus anseios em relação à doação, e ele consegue falar para outro membro da equipe de saúde, mas isso varia de serviço para serviço, cada serviço tem um protocolo específico em relação à sua avaliação pré-transplante. A doutora Melissa, aqui do nosso serviço, ela fala que gostaria que o senhor comentasse sobre as variantes genéticas no GNA-POL1, que aumenta o risco de doença renal crônica, e se a pesquisa dessa variante seria o futuro na avaliação dos potenciais doadores. Doutor Melissa, obrigado pela pergunta, é uma excelente pergunta. Isso tem sido muito pouco explorado entre doadores, né? Só para contextualizar, esse gene APOL1, ele é um gene que ele veio da África, então é um marcador genético de ancestralidade africana. Ele a sua mutação ocorreu na África em populações que eram expostas a um tripanossoma, que causa a doença do Tse-Tse, que é a doença do sono, e as populações que vieram, especialmente para a América do Norte, eram populações com uma frequência muito grande de duas mutações desse gene, que o que se viu recentemente que aumenta a probabilidade de perda de função renal. Está relacionado a desenvolvimento de GESP, e em outras doenças que não glomerulopatias também está relacionado a um risco maior do desenvolvimento de doença renal crônica. A gente tem um dado indireto aqui no Brasil, que foi um dado produzido pelo Leonardo Riella, que avaliou, na verdade, a frequência dessas mutações em duas populações de pacientes em diálise, no Paraná
que é uma população que tem menos incidência de ancestralidade africana, e, se eu não me engano, em Aracaju ou alguma outra capital do Nordeste, onde tinha uma frequência maior. E o que se viu é que a frequência dessas mutações mais patogênicas nos familiares dos pacientes que estavam em diálise era maior do que naqueles que era parecido com os indivíduos em diálise, ou seja, a frequência dos familiares. E como normalmente o doador é um familiar, é possível que a gente deva evoluir para esse tipo de avaliação como um fator de risco. A gente não tem estudo específico em doador vivo. Tem até estudo de pesquisa dessa mutação do doador falecido impactando na função renal de longo prazo do receptor. Mas esse é um campo que está em aberto. No nosso projeto, isso também está contemplado, e você já foi convidada também, vai participar do projeto com toda certeza. A Kelly Costa, de Natal, comenta que tem um doador com com GESP colapsante, aparentemente pós uma arbovirose, por 3 anos após a infecção, não fez acompanhamento com o nefrologista, e esse receptor tem 3 irmãos como potenciais doadores. Ela pergunta a sua opinião se vale a pena pedir o estudo genético. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Kelly. O estudo genético seria a avaliação HLA para ver a compatibilidade com os irmãos, seria isso, né? Bom, como eu falei, a gente não... estudo genético para GESP, tá, entendi. Isso tem sido uma questão que a gente precisa avançar um pouco mais, e é possível que sim. Especialmente se essa GESP, esse indivíduo que você está falando, esse receptor, com uma idade um pouquinho... quer dizer, a doença desenvolveu antes dos 30 anos de idade. Então, se você tiver acesso, seria ideal você fazer essa avaliação. Isso, para a GESP mesmo. Isso, para a GESP. 45 anos. E o Dr. Luiz Juliano comenta que a questão é quanto o estado imunológico do doador a longo prazo e não do receptor. O doador fica com o sistema imune vulnerável a longo prazo. Não tem impacto, a nefrectomia para doação não tem impacto no sistema imune do doador. Os principais eventos adversos que a gente tem observado e com especial atenção são esses que eu comentei ao longo da aula. A gente não vê aumento de risco de infecções e nenhum tipo de desfecho relacionado à vulnerabilidade do sistema imune. Bom dia, posso falar por aqui? Claro. É o Gustavo Ferreira, de Juiz de Fora. Em primeiro lugar, parabenizar aí a todos, em primeiro lugar, Lúcio, pela seleção do tema. Eu acho que não só a apresentação foi belíssima, mas a importância desse tema a ser discutido pela nossa comunidade transplantadora no Brasil, ele é muito grande nesse momento. Se a gente for observar os últimos 10 anos, a queda importante que teve no número de transplantes com doador vivo no Brasil, acabou impactando, fazendo com que nós não conseguíssemos crescer o número de transplantes no Brasil nos últimos 8 anos. Apesar do crescimento do número de transplantes com doador falecido, a queda no doador vivo no Brasil ela foi muito expressiva. E um tema dessa importância vem dar mais transparência para todos os transplantadores no Brasil, entender melhor o modelo de como avaliar o doador, dando mais segurança para cada profissional selecionar o melhor modelo para isso. E um dos pontos mais importantes, eu acho que você colocou aí, com muita transparência e muito importante, e eu gostaria da sua opinião, você demonstrou que o clearance da creatinina, nós temos um problema na prática clínica real, no nosso dia a dia, principalmente nos programas que tem um volume grande, de você ficar tentando solucionar como coletar da melhor forma possível. E a gente não tendo acesso às metodologias mais acuradas para determinar o clearance do nosso doador, você, na prática clínica, qual a sua sugestão? A gente sabe que existe um risco grande de superestimar a função renal com a medida do clearance. Você acredita que somente o CKDEP poderia ser utilizado para utilização na prática clínica do estudo do doador? Obrigado pela pergunta, Gustavo. Eu acho que não.
Essa é uma preocupação que a gente tem. A gente precisa ter modelos de validação do CKD-EP na nossa população. Tem esses 2 estudos que eu citei, que são importantíssimos, o da Giana, que é em população idosa, e esse recente agora do Josemi. Primeiro, para ficar muito claro como que a gente tem que trabalhar com o CKD-EP em termos de estimativa, porque a gente tem que lembrar que o CKD-EP é uma estimativa, e como toda estimativa precisa ser validada e às vezes até calibrada para determinada população. Então, o que eu acho é que a gente precisa no futuro caminhar para uma calibração do CKD-EP para a nossa população, ou eventualmente até desenvolver um modelo matemático próprio para a nossa população. Naqueles indivíduos que você tem dúvida, o que eu acho que é mais, assim, tem duas abordagens. Na dúvida, pro réu, né? Na dúvida, você considera que a função renal não é adequada e pouco do adulto. Mas se você quiser aprofundar um pouco mais, talvez, e isso é uma recomendação do CADIGO, e cada vez tem se barateado mais até no nosso meio, é você fazer o CKD-EP com creatinina cistatina. Então, nos lugares onde tem a dosagem da cistatina C, e tem muitos laboratórios que baratearam, e talvez isso vá baratear mais no futuro, é a gente avaliar, confirmar esse screening que a gente faz com o CKD-EP, baseado na creatinina, com o CKD-EP, creatinina, cistatina. Mas eu acho que a gente precisa ou calibrar o CKD-EP para a nossa população, especialmente quando a gente está falando nessa questão da miscigenação, né, ou caminhar para uma estimativa brasileira que tenha mais a ver com a nossa população do que exatamente o que a gente consegue observar com o CKD-EP. José Cícero, quer fazer uma pergunta? Obrigado. José Cícero? Sim? O senhor tem uma pergunta? Não. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer abrir o áudio? Quer mandar para o chat? Bom, então vamos encerrar. Queria agradecer a excelente apresentação do professor Lúcio, muito obrigado, e a todos também pela presença aqui na reunião, a todas as perguntas também. Nós vamos disponibilizar essa aula nessa semana no YouTube, acesse, compartilhe, e na próxima semana o professor Celso Granato, infectologista aqui da Unifesp, vai comentar um caso clínico sobre um paciente com Covid que teve o PCR persistentemente positivo. Na próxima terça-feira nós aguardamos a todos. Obrigado.